para você estar. Boa tarde a todos. Estamos aqui nessa live para falarmos sobre o Evangelho do Cristo, né? Convite feito pelo Centro Espírita 9 de Outubro, e que nos dá a oportunidade de, mesmo estando afastado, né? Nós estamos afastados presencialmente, nós não podemos ainda nos encontrar, mas existe, né, a tecnologia que está nos proporcionando esse momento tão importante para a divulgação do Espiritismo. Eu sou Rosilene, trabalhadora do Centro Espírita Jesus, Luz e Esperança, que fica em Maranguape 2, na cidade do Paulista, e vamos conversar um pouco na tarde de hoje sobre esse tema tão importante e tão necessário para que possamos trabalhar as nossas misérias morais. Então, o egoísmo é uma das chagas, aliás, é a maior chaga da humanidade e que está atrapalhando o progresso moral do planeta, está dificultando bastante, né? Então, o Emmanuel, nessa contribuição da Instrução dos Espíritos, do capítulo 11, Amar o Próximo como a si mesmo, item 11, ele nos diz o seguinte: o egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si, porque esse monstro, devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias deste mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? Ele disse aos judeus: este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E entretanto deixa que o conduza ao suplício. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter cumprido ainda toda a sua missão. É a vós, apóstolos novos da fé, que os espíritos superiores esclarecem, a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das sarças que lhe entravam à marcha. Extirpai o egoísmo da terra para que ela possa gravitar na escala dos mundos, porque já é tempo de a humanidade vestir o seu traje viril. E para isso é preciso primeiro extirpá-lo do vosso coração. Emmanuel, Paris, 1861. Então, como falei, né, nós vamos justamente comentar nesta tarde sobre o egoísmo. Como esse benfeitor espiritual, o Emmanuel, nos diz que o egoísmo, né, ele nos ensina claramente nessa mensagem que o egoísmo é a chaga da humanidade que deve desaparecer da face da terra. E ele diz ainda, por causa do egoísmo, a moral aliás, por causa do egoísmo em si,
e a moral ainda está caminhando a passos lentos. Então, o homem egoísta pensa em si e somente em si. Tudo que vê, tudo que observa, tudo que acredita deve lhe servir. É a negação da caridade, como diz Emmanuel. Ele gera segurança para os homens, porque ele vai gerar, né, muitos conflitos, muitos vícios, muita violência, e tudo isso é consequência do egoísmo. Então, ele é, como nós estamos vendo, ele é a negação da caridade, como diz o Emmanuel. No texto ele é bastante claro, ele é a negação da caridade. Então ele anda de mãos dadas com o egoísmo, com o orgulho, e para esse movimento, Deus está sempre nos enviando, né, o antídoto para que a gente possa sair desse círculo de dificuldade no sentido de evolução, né? Ele está sempre nos chamando a atenção, nos dando o antídoto, que é justamente a oportunidade de fazer a caridade. O egoísmo é uma virose perigosa que ataca a sociedade, muito perigosa. E esse perigo, a nossa sociedade contemporânea, é uma situação que ocorre em todas as épocas da história da humanidade. É combatido pela ética e pela moral, tem sido motivo de cuidados especiais por todas as doutrinas religiosas, especialmente pelo cristianismo, que nele encontra um perverso adversário da solidariedade, do amor e da legítima, pura e verdadeira caridade. Então a gente pode observar que a proporção em que nós vamos, né, avançando, a proporção em que a gente vamos adquirindo conhecimento das coisas espirituais, porque é o conhecimento das coisas espirituais que é o melhor antídoto para combater o egoísmo. Então não é uma situação fácil. Então buscando fazer uma conexão com o que nós estamos vivendo hoje, né? Nós estamos vivenciando uma experiência que as pessoas que estavam no outro século, né, vivenciaram. Essa pandemia que está conosco desde o mês, que começou desde do final do ano de 2019, ela tem muita semelhança com o que aconteceu, né, na época da Segunda Guerra Mundial. Então, o Brasil, o planeta estava vivenciando uma Segunda Guerra Mundial, né? Essa Segunda Guerra Mundial, ela começou no dia 1º de setembro, aliás, 28 de julho de 1914, e terminou no dia 11 de novembro de 1918. Então, a guerra, nós como sabemos, é devastadora. É a maior prova do egoísmo do humano, é a guerra, esse flagelo destruidor que gera tanta dor e sofrimento. E dentro desse movimento da Primeira Guerra Mundial, né, surgiu a gripe espanhola, né? Ela foi anunciada para o mundo, né, a partir de janeiro de 1918, veja, a Primeira Guerra Mundial ainda estava acontecendo, porque ela terminou no dia 11 de novembro. Então, no mês de janeiro de 1918, até dezembro de 1920, foi uma devastação muito dolorosa para a humanidade planetária. Então, o que aconteceu? Que estávamos dentro de uma guerra, os países que estavam no conflito não permitiram que viesse à tona essa pandemia, e somente a Espanha, que estava livre, os jornalistas da época divulgaram. E aí começou a
passar para outros locais. E aí, então começou o desespero, né? Imagine muitas mortes, muita coisa dolorosa nos países que estavam em conflito, e eles esconderam por algum tempo, né? Então, quando a gente diz assim, gripe espanhola, as pessoas vão pensar que foi na Espanha que a gripe começou, que fizeram, como aqui no Brasil, surgiu as mesmas coisas que está surgindo hoje, né? Surgiu a história de que os espanhóis botaram os vírus dentro de uma garrafinha, jogaram aqui no mar, nos mares da Europa, já é na Europa, de outros países, de outros continentes. A mesma coisa que nós estamos vendo hoje, quando as pessoas atribuem à China, ou seja, uma xenofobia, né? A xenofobia já é uma chaga, é um egoísmo. Toda pessoa que tem xenofobia, ela é extremamente egoísta, porque ela despreza qualquer outra nação, despreza qualquer outros irmãos em criação, e cria uma aversão e divulga aquilo para as pessoas criarem ódio, né? Então, o ódio, ainda hoje, a gripe espanhola foi os espanhóis que fabricaram a gripe, né? Então, é a HN1, que a gente tem hoje vacina, mas a época foi devastadora, porque nós sabemos que vírus ele é complicado. Tanto é que atualmente, quando a gente tem um mal-estar, um problema atribuído à gripe, e gera um outro desequilíbrio, a disfunção orgânica, aí diz, é uma virose, né? Então, do mesmo jeito que aconteceu naquela época, acontece hoje. Naquela época eu tenho um amigo que ele tem muita coisa antiga, devem ter tirado foto de jornais antigos, e ele mandou para mim um trem cheio de pessoas com máscara e um grupo enorme fazendo protesto sem máscara, para a anti-máscara, não estava querendo usar máscara, criando todo tipo de situação. Por quê? Porque era uma forma de contestar, né, as informações da ciência, a higiene. Olha, igualzinho a essa de 2020. 100 anos atrás, a humanidade passou por uma pandemia com menos informação, com mais ignorância, com mais egoísmo, e mesmo assim não teve uma melhoria moral da humanidade. Porque em 1939, né, dia 1º de setembro de 1939, até 2 de setembro de 1945, o planeta entrou na Segunda Guerra Mundial. Então, esses avisos, né, esses avisos que o mundo, que Deus envia, né, para despertar, né, o amor, a solidariedade, ele é muitas vezes ignorado pela maioria da população planetária. Então, o que é que nós estamos vendo, né, a partir de todo esse movimento? A gente está vendo racismo, que é egoísmo, é uma situação de a pessoa se achar melhor do que o outro, então é egoísmo, é orgulho. Então, essa mensagem de Emmanuel, ela tem uma profundidade e uma atualidade tão perfeita, que é como se ele estivesse escrevendo hoje, em pleno 2020. Então, por isso que nós precisamos trabalhar, né, cada vez mais as mensagens do Cristo no nosso inconsciente coletivo. Nós somos ocidentais, somos os que estamos dentro do cristianismo. Inclusive tem uma parte aqui do texto em que Emmanuel diz assim, né? É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve, né, não ter cumprido ainda toda a sua missão.
e a voz apóstolo novo da fé, e que os espíritos superiores esclarecem a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das sarças que lhe entravam a marcha. Então, isso aí é fato, né? Nós não estamos tendo nenhuma dúvida de que a espiritualidade, os benfeitores espirituais estão nos dando uma responsabilidade muito grande, né? Pela abertura que essa doutrina nos traz, pelo conhecimento das nossas vivências anteriores, ou seja, as nossas reencarnações anteriores, onde nós estamos hoje desenvolvendo um movimento de evolução, né, através desse processo de crescimento espiritual. Então a gente busca justamente entender como é possível ainda, com tantos conhecimentos, com tantas informações, as pessoas estarem se comportando, né, diante de uma pandemia como em 1920. Né? Então veja, o egoísmo é uma virose perigosa que ataca a sociedade contemporânea, qual ocorreu em todas as épocas da história da humanidade. Combatido pela ética e pela moral, né? Ele é combatido, o egoísmo é combatido pela ética e pela moral, tem sido motivo de cuidados especiais por todas as doutrinas religiosas, né? Especialmente pelo cristianismo, que nele encontra um perverso adversário da solidariedade, do amor e da legítima caridade, da legítima, pura e verdadeira caridade. Então, fora da caridade não há salvação. Então, e o que é caridade segundo Jesus? Kardec perguntou aos benfeitores espirituais. Os espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias do nosso próximo e perdão das ofensas. Então está na pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Então, na parte que fala sobre as leis morais, a terceira parte do Livro dos Espíritos. Então, é muito interessante, né, quando a gente passa a ter esses conhecimentos, essas informações, todo esse aparato que Deus envia para nós através dos seus mensageiros, e no caso em pauta, o mensageiro do cristianismo, né, o nosso mestre Jesus de Nazaré. E Jesus, por conta da nossa infância espiritual, quando ele esteve pessoalmente no planeta, ele deixou para nós o compromisso de desenvolver ações para contribuir no combate a essa chaga, ao egoísmo. Então, que todos possamos ter essa consciência, né, dessa tarefa, desse compromisso. Está claro aqui quando o nosso irmão fala, né, que cabe aos apóstolos da nova doutrina ou da nova fé, né, trabalhar para combatê-la, principalmente em nós. Né? Nós não podemos trabalhar as nossas más inclinações ou as nossas inferioridades morais. A gente não pode trabalhar para auxiliar ou querer eliminar essas chagas dos outros, quando muitos de nós ainda as temos. Então, voltando para a pandemia, né, que eu fiz uns comentários a respeito de datas, né? Primeira Guerra Mundial, em plena Primeira Guerra Mundial, no último ano, surgiu a gripe espanhola. E o que é que a gente vê hoje? Xenofobia, racismo, violência. E aí, como é que a gente pode acreditar, né? Porque tem gente que diz, lógico que os espíritos esperam que a humanidade tome como lição esses acontecimentos para a sua própria evolução espiritual. Mas a gente vê
nesse movimento, né, que não é castigo, né, não é castigo. Nós não podemos dizer que é castigo. O que é? O que é que a gente observa, né? A gente observa que dependendo do conhecimento espiritual, as pessoas vão atribuindo essa pandemia a fatores externos, né? No ano de 1920 não tinha 5G. Eu vi muita fake news, coisas absurdas que não entrava só entrar na cabeça de quem não tem discernimento. Veja bem, em 1920 não tinha G5, né? Agora que é a futura tecnologia de conexão global. Então, nós, seres humanos, somos peças importantes na vida do universo, né? Gravitar para a unidade divina é o grande objetivo da humanidade. E para alcançá-lo, né, precisamos vivenciar a justiça, o amor e a ciência, né? O amor, a justiça, o amor e a ciência. A humanidade está aceleradamente distraída, aceleradamente distraída, e vemos a vigência do egoísmo em todos os níveis, do individual ao coletivo. Manifestações cruéis de preconceitos, atitude de agressividade, desrespeitos inenarráveis, postura de desamor, competições mesquinhas, desprezos aos princípios da boa convivência, mentiras, tudo isso refletindo uma macroestrutura social. Nem castigo, nem aviso ou ameaça. Essa pandemia, ela não é nem castigo, nem aviso ou ameaça, né? Apenas a gente toma isso como um aviso, para a gente despertar. Mas diante da justiça divina, diante do amor, o amor do nosso Pai Celestial, não é nem castigo, nem aviso ou ameaça. É consequência natural da aplicação da lei de causa e efeito, da lei do progresso e de outras leis afins. Então, o mundo precisa avançar na sua trajetória evolutiva. E somos nós, né, quem estamos no palco, somos os protagonistas desse progresso. Se nós, seres humanos, não avançamos, não evoluímos, nada vai progredir. Então, a Terra passa pela pandemia por um processo que exige a melhora do padrão vibratório dos seus habitantes, né? Então, as nossas vibrações, o nosso padrão vibratório, ele precisa ser muito bem trabalhado, né? Usando os conhecimentos que nós temos. O nosso Mestre Jesus, soberanamente amoroso, continua nos amando, confiando e apostando em nosso progresso. E aí ele envia uma terceira revelação, né? Que essa revelação ela tem como princípio fundamental contribuir para o progresso moral da humanidade. Então não é uma coisa simples, é uma coisa bastante profunda. Então outras culturas, a gente não pode falar das outras culturas religiosas sem o conhecimento, sem a vivência nelas. A gente escuta, a gente lê o que a história conta, o que os livros contam, o que a imprensa, o que a mídia divulga. Mas nós podemos falar com conhecimento de causa do cristianismo. Porque nós estamos aqui, dentro desse processo, estudando a doutrina espírita para que a gente possa evoluir. Então, como eu falei,
A gente tem que ver o que é que está acontecendo, né? As pessoas estão no processo de... eu queria dizer, um processo assim de total desnorteamento. Essa é a palavra, né? Então, um movimento anti-ciência, anti-vacinas e afins, né? E esse movimento não tem compromisso com o conhecimento, né? Vem tentando levar o mundo para uma nova era de atraso e ignorância. A pandemia veio mostrar com clareza, né, que não há saída fora do trabalho exaustivo de cientistas, pesquisadores e profissionais de saúde, cujo trabalho nos trará alguma saída para esta calamidade. E isso sobre a proteção direta, concreta de Jesus, dos benfeitores espirituais, de todos que zelam por esse planeta, por cada pedacinho desse planeta. Então, o que a gente busca, né, é justamente esse movimento. Uma das coisas que eu sempre digo, né, quando eu comento sobre essa pandemia, eu não tenho nenhuma reclamação, né? Interrompeu muita coisa, parou muita coisa, o planeta parou, mas era necessário. Por quê? Porque eu não sei se é Israel, a gente lê tanta coisa, não sei se é o Israel, né, o dirigente de Israel, né? Ele disse que 70% da população ia se contaminar do planeta, né? 70% do Brasil daria 142 milhões de pessoas que iria ser afetado por esse vírus, né? Então, 70% de 210 dá 140, mas não é 140 milhões, né? E dentro dessa proposta, diante das situações, das condições de saúde, que nós somos o planeta espíritos de terceira ordem, né? Ainda com muitas inferioridades, e o que aconteceria? Imagine 140 milhões de pessoas só no Brasil, que é 70%, e que todo mundo vai ter que ter essa doença, né? Todo mundo vai ter que ter. Gente, isso é uma aberração. Se tem algo que possa impedir o contágio, a gente fazendo não vai acontecer. Tanto é que agora está beirando mais de 70 mil pessoas no Brasil. 70 mil já está sendo um absurdo. Por quê? Porque o que falta é a obediência, resignação e respeito à ciência, né? A ciência está dando aí todas as orientações. Então, todo mundo, eu não sou médica, mas eu tenho, aliás, o sobrinho do meu marido é médico. E eu tenho um irmão que é químico, né? Esse é formado em química, aliás, é bacharel em química, e todas as pós-graduações e mestrado que ele fez foi dentro do laboratório de química na Universidade Federal de Pernambuco. Então, ele sabe como ele ficou muito angustiado, porque meus irmãos estavam trabalhando, saindo todo dia. Minha mãe tem 85 anos, eu tenho uma irmã que está desde agosto do ano passado no processo de câncer, fazendo tratamento de câncer, que agora ela passou pela fase mais crítica, porque estava numa parte pélvica, interrompeu o processo, mas durante o tratamento ele se proliferou nos 2 pulmões. São nódulos, então ela está fazendo tratamento com medicação, né? Não está tomando mais aquela químio, está fazendo... Foi até uma bênção, porque imagine fazendo quimioterapia, tendo que estar indo para o hospital 2, 3 vezes por semana, nesse movimento que nós estamos vivenciando. Então, Deus foi misericordioso e ela está fazendo tratamento. Então, um dos meus irmãos não acreditou que o contato transmitiria o vírus. Ele estava com processo do Covid-19, não sabia ainda, mas estava com sintomas. Só que como ele tem uma tosse alérgica,
E quando ele quando ele tem qualquer gripe, essa tosse afeta, ele começou tossindo achando que era alergia dele que ele tem, né? Então, quem não tem sintoma nenhum, corre logo para o médico. Mas quem já tem alguma coisa que é associada, não corre. Foi o caso do meu irmão. Simplesmente ele chegou, foi lá em casa, com um cheiro de mamãe. Com 3 dias depois, minha mãe começou com a gripe bem mais forte que a dele. E meus irmãos entraram em desespero. Minha mãe foi para o hospital. No primeiro momento, o médico do hospital português, ela foi para o hospital português, né, que minha mãe tem um bom plano de saúde. E ela estava tão bem, as taxas dela estavam tão bem, que acharam que era realmente só uma gripe. Só que o processo foi se agravando. Então ela foi no sábado, quando foi na quarta-feira, meu irmão levou novamente ela para o hospital, já por Esperança, em Olinda, e quando chegou lá, 25% do pulmão dela estava comprometido. Pneumonia. Internou para tratar a pneumonia. E como ela já tinha uma residência, fez o exame e constatou. 5 dias depois que ela tinha se internado, que estava com Covid-19. Minha mãe com 85 anos de idade. Meu irmão passou 22 dias doente, porque ele não acreditava que, chegando perto, passava. Ou seja, o que a ciência diz, ele rejeitou. Então, ele poderia ter provocado uma tragédia. Minha mãe poderia ter desencarnado. Não chegou a hora, e minha mãe é uma pessoa muito forte. A imunidade dela estava tão boa que os médicos, do primeiro momento, não suspeitaram de nada. Então, é isso que a gente vê, né? Movimento anti-ciência, anti-vacina, que é um remédio que cura e que conserte. Não tem. Se você pega uma doença dessa, aí vai atacar o seu pulmão, no caso de minha mãe. Meu irmão também. Meu irmão teve uma pneumonia violenta. Passou 22 dias doente. Voltou para trabalhar agora no dia 2 de junho. Passou o mês de maio quase todo, porque ele passou vários dias sem saber que estava, indo trabalhar sem dizer nada. Vai contar a história. Passou o vírus para muitas pessoas sem saber. Então, na realidade, minha mãe é uma prova perfeita, 85 anos. E com hipertensão arterial, só é a doença que ele tem. Mas minha irmã está em cima de uma cama com câncer. A gente tem que preservar. Então, veja, a gente tá. Por que eu estou fazendo esse comentário? Porque o movimento anti-ciência está muito grande. E esse movimento anti-ciência está comprometendo o aparecimento da vacina. Hoje é muito mais fácil. Passaram-se 2 anos a gripe espanhola, de morticídio, de gente morrendo pela rua, morriam dentro de casa, que não tinha nem lugar. Veja, todo esse movimento de a gente se guardar, a gente está mostrando respeito, né? Obediência, resignação e respeito à ciência. Muita gente está sendo reprovada. Vai chegar no mundo espiritual como suicida, porque está buscando a morte. Então a gente não, pode até chegar. Eu estou programada para ir, o meu CPF está carimbado, né? Vai ser sorteado e eu vou. Mas eu tenho que procurar fazer a minha parte. Então, para mim, no meu simples conhecimento, muita gente está reprovada em obediência, resignação e respeito à ciência. E a pandemia veio mostrar com clareza que não há saída fora do trabalho exaustivo dos cientistas. A gente está com menos de 1 ano e já tem uma vacina para o nosso país. Não vai ser uma vacina para todo o planeta. Cada pessoa vai ter uma característica, um DNA, essas coisas aí que os cientistas estudam, e vão criar uma vacina. E aí vai acontecer o quê? Vão continuar pesquisando até conseguir uma vacina única para ser aplicada em todo o planeta. E o que é que a gente precisa fazer para que não aconteça novamente? Mudar o nosso padrão vibratório. Mudar a nossa consciência de humanidade. Nós somos irmãos, né? Precisamos trabalhar essa nossa humanidade. É desumano a gente não ter essa consciência de humanidade. Então, eu, como estudiosa da doutrina espírita, como estou buscando trabalhar em mim, domar as minhas más inclinações,
eu busco justamente trabalhar, mudar o meu padrão vibratório. Tem gente que está com medo, desesperado, em pânico. Não adianta. O nosso padrão vibratório, ele interfere na psicosfera da Terra. E isso a gente precisa trabalhar. Então, por que a gente está falando sobre isso? Porque a gente está tendo agora a prova incontestável do egoísmo trabalhando de forma desumana para entravar o progresso moral do planeta. O que o planeta precisa é de progresso moral. E foi com essa intenção de melhorar a situação moral do planeta que Jesus veio pessoalmente há mais de 2000 anos atrás. De, semear, né, o amor, fazer tirar a violência da justiça, né, e deixou a semente. A parábola do semeador, ela é perfeita, né? Cada ela vai cair no solo de acordo com cada situação. Então, eu sei que os espíritos estão aí trabalhando com os nossos irmãos. Não existe nada que a gente faz, a gente está só. Mas a gente não pode responsabilizar ou jogar no colo dos espíritos a responsabilidade pela nossa vigilância, pela nossa falta de respeito. Gente, a gente precisa trabalhar esse sentimento, vê? A gente tem um projeto, né, do nosso país, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Pronto, né? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Analisando sob o prisma da pandemia, tanto o coração do mundo como a pátria do Evangelho está comprometido. Nós não podemos dizer de forma nenhuma que um país que tem xenofobia, ele pode ser coração do mundo. Um país que tem racismo, ele pode ser coração do mundo. Porque nós temos que ter a visão de coração como igual ao coração de mãe, que abriga todas as pessoas. Veja quanta coisa o egoísmo compromete, né? Veja quanta coisa. A gente tem um projeto lindo, Pátria do Evangelho. Aí vem, como diz aqui, os nossos irmãos que trazem esse conhecimento para nós, eles dizem que a espiritualidade não faz nada sem a nossa contribuição. Eles, através de nós, ele nos inspira. Imagine essa tecnologia, os cientistas tudo fazendo videoconferência e trabalhando aqui. Quando descobre uma coisa, vai ali, pega um grupo, vamos fazer teste. Imagine em 1920, passou 2 anos só. Quando as pessoas começaram a aceitar as orientações da ciência, foi que as coisas melhorou. Então, movimento anti-ciência, anti-vacina, está aí ainda no planeta, no mundo. Então, o que é que a gente vê com isso? A pandemia veio mostrar com clareza, né? Vou repetir, que não há saída fora do trabalho exaustivo de cientistas, pesquisadores e profissionais de saúde, cujo trabalho nos trará alguma saída para esta calamidade. E a saída é a vacina. Enquanto não tiver vacina, nós não estamos seguros, porque a gente precisa ter anticorpos para que o nosso organismo não seja atacado. Porque, como eu disse, eu tenho um irmão que é químico e tenho um sobrinho que é médico. O meu irmão disse, é devastador esse vírus. Ele entra pelo nosso nariz, mexe com o nosso pulmão, nosso coração, os rins, né? Tem muita gente que tem derrame AVC, consequência desse vírus. Ele vai atacar exatamente onde está mais vulnerável na nossa indumentária física, porque, como sabemos, somos espíritos comprometidos, que trazemos na nossa cartografia espiritual coisas a serem trabalhadas.
a serem reajustadas. Então, a verdade é que esses militantes estão imbuídos na missão de propagar teses medievais em pleno século XXI, desinformar e atraem uma legião de ignorantes, lembrando a frase de Nelson Rodrigues que diz: os idiotas vão tomar conta do mundo, não pela capacidade, mas pela quantidade. Eles são muitos. E a gente vê que no planeta todo é impressionante. Eu fiquei impressionada. A semana passada, se eu não estou enganada, muitos países do exterior, né? Não sei se foi Inglaterra, é tanta coisa, né? Sempre eu só assisto o jornal uma vez ou outra, geralmente no final da noite, porque durante o dia eu tenho muita coisa e nunca tenho tempo. E agora eu estou participando de muitos encontros, né? Salas de estudo, participando de evangelho no grupo de centro espírita que eu estou vinculada. E aí eu deixo para assistir o jornal do final da noite. E liberaram para a praia. Gente, fizeram um show, não foi no Brasil não, imagina no Brasil, um show. E eu fiquei com pena do pessoal da fiscalização, falando para as pessoas se afastar, mas era muita gente, não tinha condições não de se distanciar não. Um horror, digo, meu Deus, quando é que esse pessoal vai acordar, né? Então, meus irmãos, essa mensagem do egoísmo, ela é muito, mas muito importante, para que a gente analise, para que a gente reflita, e para que a gente possa contribuir, né, com as nossas vibrações, com os nossos trabalhos nossas salas online, de estudo do Evangelho, de estudo da doutrina espírita, para que a gente possa enviar vibrações para neutralizar as energias deletérias de quem está nesse processo do século, aliás, da era medieval, né? Rejeitando a ciência, todo mundo querendo ser aquele que vai acabar derrotar o vírus, e o vírus é invisível. A gente não tem como encarar uma coisa que é invisível aos nossos olhos. Então, gente, que nós possamos, né, agradecer, que a gente precisa trabalhar, né? Quando a gente usa de fé, de trabalho na nossa religião, seja ela qual for, a gente fortalece o nosso sistema imunológico, sem dúvida nenhuma. Nenhum aqui está sendo, né, comentado aqui, que eu percebi que as pessoas que desenvolveram a nossa mediná, que desenvolveram um medo muito grande, contraíram a doença, né? Quem fortalece o nosso sistema imunológico é a fé em Deus e a fé humana, como diz Kardec no Evangelho. Isso aí é perfeito, Edna, muito, muito bom. A observação de Edna é por aí. Kardec está aí, né, para fazer com que a gente compreenda Jesus. Para que a gente compreenda Jesus, a gente tem que estudar Kardec. Ele nos dá a compreensão perfeita. Então, nós estamos passando por uma situação de flagelo. Nós estamos vendo muita gente partindo para o mundo espiritual. Muitos que estão sendo vítimas de se expor por necessidade de trabalho, como os nossos irmãos da área de saúde, e outros que são os que estão na era medieval, né? Não aceitando nenhuma informação da ciência. É muito complicado para nós, espírita, ver como as pessoas se comportam. Às vezes eu digo, meu Deus, o que a gente pode fazer para melhorar? Orar. Orar muito por essas criaturas, para que elas possam despertar para o trabalho de extirpar, né, como é que chama, meu Deus? O egoísmo, que é o assunto da tarde. Então a gente tem muita coisa para falar, né? Eu queria que alguém acenasse aí o tempo, que eu estou aqui no quarto, que eu tenho uma bebê de 2 anos que eu crio, eu estou isolada, estou sem relógio, e eu queria que alguém dissesse como é que está o tempo aí, por favor. Aí eu concluí o trabalho. Tem alguém que pode me ajudar? Eu não posso sair daqui agora para pedir, para ver a hora, eu não estou conseguindo ver no celular.
Ok, eu vou gravar. E o tempo? Terminou o tempo? Eita, e agora? Como é que eu vou ver? Vinícius? Não estou vendo a hora, não. Tá. Faltam 12 minutos. Ótimo. Então, muito obrigada pela ajuda. E como nós estávamos dizendo, né, como fizemos todos esses comentários, né, mergulhamos na pandemia de 1920, que está bem semelhante a essa, né, e agora a gente está encontrando uma saída, mas é difícil, como disse o meu irmão, como eu falei, eu não sou especialista na área de química, nem de medicina, mas eu sou obediente, né, e essa obediência, ela faz com que eu respeite muito. E, como falei, o vírus, ele é devastador, né? Muito devastador. Infelizmente, a nossa desobediência, a nossa falta de obediência, resignação e respeito à ciência está dificultando, mas os homens estão trabalhando e Deus está no comando. Isso aí a gente não tem dúvida. Então, a gente tem na Revista Espírita de 1867 uma mensagem do Espírito sobre uma pandemia, sobre uma pandemia não, uma que não é pandemia, é só numa localidade, né? Epidemia, né? Epidemia. E o Espírito diz lá na mensagem que exatamente que muitos poderão tomar esses avisos como instrumento para rever os seus princípios, rever as suas atitudes, e é isso que Emmanuel diz aqui. Emmanuel é perfeito, né? Eu vou dar uma lida novamente na mensagem de Emmanuel, para que a gente possa concluir o nosso trabalho com essa mensagem do nosso benfeitor espiritual. Ele diz: o egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda. Veja o que Emmanuel nos diz em 1861. O egoísmo o egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda. Olha aí, retarda. Não impede, mas atrapalha. Retarda. Quando a gente deixar de ser egoísta, quando o egoísmo não tiver mais com todo esse apoio, com toda essa receptividade, é porque a gente tem que combater, não ter uma receptividade do egoísmo. Veja como ele diz, eu vou ler novamente para a gente concluir, certo? O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si, porque esse monstro, devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias do mundo, é a negação da caridade e, por consequente, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações de seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo:
que me importa? Ele disse aos judeus: este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, entretanto, deixa que o conduza ao suplício. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter cumprido ainda toda a sua missão, não ter cumprido ainda, porque nós que abraçamos o cristianismo, que abraçamos a causa do Cristo, ainda estamos muito tímidos, né, no combate a essa chaga. E aí ele diz: é a vós, apóstolo novo da fé, e que os espíritos superiores esclarecem a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das sarças que lhe entravam a marcha. Extirpai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, porque já é tempo de a humanidade vestir o seu traje viril, e para isso é preciso primeiro extirpá-lo do vosso coração. Emmanuel, Paris, 1861. Meus irmãos, meus amigos, todos que estão participando dessa live, que eu possa ter levado algum esclarecimento, algum lenitivo para que a gente possa trabalhar em nós para ajudar o nosso planeta, principalmente para ajudar o nosso Mestre Jesus, né? Então, que as bênçãos do nosso Pai Celestial recaiam sobre todos nós, encarnados e desencarnados, e que nós, que estamos no pedacinho do planeta chamado Ocidente, que somos os cristãos, que possamos abraçar a causa do Cristo e nos envolver nessa tarefa de neutralizar as energias deletérias, neutralizar os pensamentos negativos, porque o amor verdadeiro de um único homem pode contribuir para neutralizar o ódio de muitos. Então é essa a nossa meta, é essa a nossa tarefa. Então que nós possamos continuar com esse afastamento, mas conectados. Agradeço muito ao pessoal do Seno, pela oportunidade, em nome do Centro Espírita Jesus Luz e Esperança. Eu envio o meu abraço fraterno, a minha gratidão para todos aqueles que tiveram, parar um pouco nas suas atividades, nas suas tarefas, para compartilhar conosco desse momento. Paz e luz para todos, que as bênçãos do nosso Mestre Jesus sejam sempre conosco, agradecendo por esta oportunidade, esperando poder contribuir para melhorar o padrão vibratório do nosso planeta, porque um momento como esse pode parecer insignificante, mas nós sabemos o alcance que os espíritos levam esse trabalho para ajudar todos aqueles que estão ainda na sombra. Que a paz e o amor do Mestre Jesus seja conosco hoje, amanhã e sempre. Paz e luz para todos, um grande abraço e que Jesus possa nos abençoar, que possamos passar por esse momento buscando aprendizado, buscando tirar coisas positivas para o nosso próprio crescimento espiritual. Que a paz e o amor do Mestre seja sempre conosco. Muita paz para todos e obrigada por essa oportunidade.